Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Estamos dando início a mais uma edição de Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Estamos aqui, tanto eu, quanto o Ronaldo, que já está aí na telinha, nós estamos aqui direto da cidade do Rio de Janeiro. Ronaldo, seja muito bem-vindo, um grande abraço a você, sua saudação aos nossos telespectadores. Muita paz, saúde e gratidão a todos pelo carinho. Muito bem. O programa Espiritismo e Educação tem por finalidade trazer a você a visão do Espiritismo sobre essa área da máxima importância para os seres humanos, que é a educação. Estamos ao vivo e, portanto, você pode fazer a sua participação enviando sua mensagem, tanto através do Facebook, quanto também através do YouTube. Ó. Então, estamos aqui, o nosso Tavares e a sua filha estão aí nos bastidores, aí comandando a Estação da Luz. Muito bem, eu e o Ronaldo estamos conversando nos últimos programas sobre Jesus, o maior educador da humanidade, tendo por base este livro que está aí agora na tela para você, que é Jesus, o maior educador da humanidade, de minha autoria, e que você pode adquirir com exclusividade na Amazon, porque é um livro digital, não tem a edição impressa, a edição é apenas digital, para que você possa ler no celular, tablet ou computador. Então, você acessa www.amazon.com.br, digita o nome do livro, Jesus, o maior educador da humanidade, ou o nome do autor, Marcos Demário, e você vai poder adquirir essa obra. Na semana passada, nós abordamos a visão espírita sobre Jesus, que é um dos tópicos do livro. E ficamos, não é, Ronaldo, de desdobrar ainda essa temática no programa de hoje. Então, deixa eu passar a palavra a você, para você, então, puxar o nosso tema. Eu andei pensando muito, dando a leitura no seu livro, e me debrucei, pontuando algumas coisas bem importantes sobre a visão espírita, sobre realmente trazer realmente a missão de Jesus aqui, na visão espírita. Agora, Marcos, por que ainda tantas deturpações? Eu queria entrar nesse aspecto, porque o livro aqui está claro, mas eu gostaria de entrar nesse aspecto, porque ainda tantas deturpações nessa visão. Nós já falamos do egoísmo humano e tudo, mas a humanidade há mais de 2000 anos continua sofrendo. Eu estou vendo agora, né, a guerra na Ucrânia aí, o mundo está atravessando problemas sérios aí. Tivemos aqui no Rio agora, se é que parece ser criminoso o problema da água, não sei se você está sabendo. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação tão fria e ainda tão indiferente sobre a missão de Jesus e a vida de Jesus, a vivência de Jesus entre nós, de fato. Por que ainda é tão difícil isso? São questionamentos, a meu ver, diante do próprio livro, que ele faz essa reflexão total. Todos os apóstolos, os discípulos, todo o período da humanidade até aqui, nas deturpações, nós já comentamos aqui. E Leon Denis faz uma observação: Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior, corroborando com o Livro dos Espíritos, na pergunta 625, que já conversamos aqui. E mais à frente ele diz: a passagem de Jesus pela Terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Olha a época que ele está falando e perdura até hoje. Então fica essa pergunta ainda: por que ainda esse desinteresse? Parece que Jesus nunca passou pela Terra. Veja bem, são questionamentos que, com certeza, muitos que estão aqui nos ouvindo fazem essa pergunta também. Claro que a doutrina está aí, o espiritismo, o advento do espiritismo, quando nós estudamos, nós vamos ter a resposta. Mas para que possamos compreender na visão espírita o que o espiritismo, de fato, veio trazer.
Historicamente, nós temos vários fatores para explicar o porquê de passados 2000 anos nós ainda não termos entendido Jesus e, claro, muito menos vivenciado os seus ensinos. Os 3 primeiros séculos do cristianismo foram muito difíceis. Primeiro, porque houve uma perseguição do judaísmo contra a nova doutrina, a doutrina nascente, que com o tempo vai tomar o nome de cristianismo. Na sequência, ainda nesses 3 primeiros séculos, nós tivemos uma perseguição muito forte do Império Romano sobre os cristãos, porque o Império Romano defendia o paganismo, né? O culto a vários deuses, mitologia e assim por diante. Não era interessante para o Império Romano que a nova doutrina crescesse e arrebatasse a população. Então, nesses 3 primeiros séculos, nós tivemos o cristianismo tendo que lutar contra 2 forças muito poderosas, judaísmo e paganismo. O paganismo, nesse caso, é representado pelo Império Romano, e que é uma história muito conhecida, que é a história dos circos romanos, todas aquelas perseguições feitas aos cristãos. Até que, finalmente, ali já no terceiro século, finalmente o Império Romano começou, então, a se quedar ao cristianismo, porque viu que, por mais que perseguisse, por mais que matasse os cristãos, por mais que fizesse, não conseguia controlar a expansão dessa doutrina. Então foi feita uma aliança política entre o império e a nova igreja, que já vinha se estruturando, que era a igreja cristã. Mas nessa aliança, é claro que o mais forte era o Império Romano. Então, o Império Romano, ao tecer essa aliança, forçou uma série de situações, fazendo com que o cristianismo, que ainda se mantinha relativamente puro, se mesclasse com o paganismo. E aí, então, vai surgir uma igreja que vai representar o cristianismo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nessa mistura, então, entre o cristianismo, os ensinos de Jesus e o paganismo, foi criado, então, o sacerdócio, que não existia. Foram criados rituais, foi criada uma teologia, que é o estudo, né, dos dogmas, dos princípios de Deus, aquela coisa toda. E foi feita uma confusão gravíssima, ou seja, na verdade, uma manipulação para tornar Jesus igual a Deus. O que afastou Jesus, então, da população, afastou Jesus das próprias igrejas cristãs, que passaram a ser denominadas como igrejas católicas. Tá? Muito bem, o tempo evolui e o que vai acontecer? A igreja católica, representante, então, do cristianismo, vai fazer uma aliança com o judaísmo e vai resgatar os livros do Velho Testamento, o Gênesis e assim por diante. Ora, por que foi feito isso? Porque os judeus não reconheciam Jesus, não aceitavam a figura de Jesus como o Messias, o enviado de Deus. Então, a Igreja Católica tentou fazer uma aproximação, pegando o Velho Testamento e criando a Bíblia. O livro Bíblia é uma invenção da Igreja Católica. Esse livro nunca existiu, porque a Igreja Católica juntou o Velho Testamento, que eram os livros judaicos, que alicerçavam a religião judaica, juntou esses livros com os livros que formam o Novo Testamento, ou seja, o Evangelho propriamente dito, e criou a Bíblia. E sancionou que a Bíblia é que representava o cristianismo. Ora, essa foi uma deturpação terrível, porque os livros do Velho Testamento não representam o cristianismo. Eles não têm nada a ver com o cristianismo. Podem ter alguma base para o surgimento depois do cristianismo, mas o cristianismo é uma doutrina completamente nova. Então, houve toda uma mistura.
E aí, com os rituais, quando, por exemplo, a Igreja Católica elegeu a língua latim, né, o latim como língua oficial, aí matou o evangelho para o povo, porque o povo era ou analfabeto ou semi-analfabeto. O povo em si, na Europa, falava dialetos. As línguas nacionais vão surgir com o tempo. Nós só em basicamente 1520, é que nós, lá na Alemanha, que finalmente ele vai traduzir o evangelho para a língua alemã. É a primeira vez que se faz uma coisa dessas. Finalmente o evangelho sai do latim para ir para a língua alemã. Mas aí nós tivemos o correr de toda uma história, aí nós tivemos Idade Média, né? essa situação toda, em que ninguém podia pensar diferente da Igreja Católica. Então, Jesus, nesse contexto, ele ficou perdido. Há um caso muito simbólico da Inquisição, na era medieval, em que um sacerdote católico, ele foi preso e acusado lá de heresia, bruxaria e não sei o quê, e lá no Tribunal da Inquisição foi exigido que ele, então, renegasse isso, né, que ele abjurasse. Ele olha para os padres inquisidores e diz assim: eu juro, em nome de Jesus Cristo. Aí os inquisidores se entreolharam, né? E um deles pegou para lá e disse: não, você jurou em nome de Jesus, mas você não jurou em nome da igreja. Aí o sacerdote que estava lá sob o julgamento olhou para os inquisidores e disse assim: bom, mas eu acabei de jurar por aquele que nós representamos, o maior ser que já esteve aqui na Terra. E aí deu um tumulto no tribunal, porque isso foi considerado heresia. Ele não podia jurar em nome de Jesus, tinha que jurar em nome da Igreja Católica. Como ele não jurou em nome da Igreja Católica, ele foi levado para a fogueira. Então, nós percebemos, Ronaldo, que Jesus foi afastado dos corações, das mentes, seus ensinos ficaram meio perdidos o tempo todo. E aí tem toda uma história que misturou a Igreja Católica com a política, né, dos impérios, né, poder temporal, riquezas, essa história toda. E é por isso que atravessamos 2000 anos e nós não conseguimos realmente ainda compreender Jesus e não conseguimos ainda praticar os seus ensinos morais, que o Espiritismo está tentando resgatar e fazer com que consigamos, então, vivenciar esses ensinos. Perfeito. Eu gostaria de fazer um adentro aqui, porque senão fica parecendo que o Espiritismo é que vem trazer toda a verdade. Então, nós queremos mostrar aqui uma história e que em todas as religiões, em que toda, inclusive a doutrina espírita, não a doutrina, vamos fazer uma reflexão até melhor, Marcos, não a doutrina, não as religiões, mas sim os que estão, às vezes, à frente das religiões, Sim. ou das seitas, seja lá o que for, criam essa deturpação. Assim também no meio espírita, como tem várias deturpações. Eu acho bom nós pontuarmos isso, porque fica claro que todas as religiões elas são de suma importância, assim como a católica, ela tem a sua participação na história da humanidade e que reconhece também os erros do passado. Isso é de uma humildade muito grande e importante levar isso aqui conosco, porque traz realmente as consequências no hoje. Todas essas deturpações de homens que ficaram à frente, levando o nome de Deus e do nosso Mestre Jesus, quiçá a igualar a nós. Simplesmente isso, como meros mortais, com os egoísmos, com as ambições, enfim, com as sexualidades da vida, levando pelo lado humanesco e não da humanidade, vamos botar assim. Mas aí, Marcos, fica um risco muito grande, em que todas as religiões hoje tentam, de alguma forma, reparar e resgatar, de fato, Jesus para nós. Eu tenho observado isso. A humanidade está crescendo cada vez mais em população, mas em compensação também tem
devastado o próprio ser humano com as guerras, com as fomes, com as desigualdades sociais e que nós estamos vendo por aí. E nessa parte aqui, nas suas palavras, quando você vai fazendo, intercalando, trazendo as reflexões de vários autores, e você coloca a visão espírita sobre Jesus, é essencialmente moral. É aí que eu queria chegar. Por seus ensinos e exemplos são o que mais importam para vivermos em solidariedade e alcançarmos a paz na construção de um mundo melhor. Moral. Mais uma vez, gostaria que você tocasse nesse ponto, porque fala-se ainda em moral e assusta, as pessoas se afastam com medo. Mas devemos tocar, está aqui. Suas palavras aqui nesse pedaço, para possamos dar uma visão da vida de Jesus entre nós. Na visão espírita, é claro, sobre Jesus, é essencialmente moral. Sem dúvida. E esse é o ponto mais importante, né? Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele é muito claro quanto a isso, né? Porque o Espiritismo é uma doutrina filosófica com bases científicas e de consequências morais. Ou seja, que nós precisamos nos educar a nível de sermos honestos, fraternos, solidários, éticos, de sabermos pensar no bem coletivo, porque aí nós estaremos combatendo e destruindo o egoísmo, o orgulho, na medida em que desenvolvemos as virtudes, as nossas qualidades morais, o nosso potencial divino. Por isso que no Espiritismo nós encontramos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E bem na introdução, no início da introdução, Kardec é claríssimo. Nós podemos estudar Jesus por vários pontos de vista. Nós podemos aqui estudar Jesus pelos chamados milagres, né, as curas que ele fez. Nós podemos estudar Jesus pelos fatos históricos narrados lá pelos evangelistas e assim por diante. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo estuda só uma faceta de Jesus, os seus ensinos morais. Porque eles são comuns a todas as religiões e a todos os seres humanos. Então, amai-vos uns aos outros é comum para todo mundo. Só fazer ao próximo aquilo que você deseja que o próximo lhe faça é comum a todo mundo. E a essência da vida e obra de Jesus é justamente a questão moral. Mas você lembrou bem, assusta. Claro que assusta. Assusta porque nós nos acostumamos, já de várias existências, a ficar no egoísmo e no orgulho. Aí, então, quando alguém chega e diz para você, mas, Ronaldo, você precisa ser honesto. Ai, opa, ah, já tem um vulcão aí pronto para explodir. Por quê? Ser honesto? Por quê? Por quê? Tem muita gente que não é honesta, então por que eu tenho que ser honesto? Mas, Ronaldo, você precisa fazer o bem. E não é todo mundo que faz o bem para mim, por que eu vou fazer o bem para todo mundo? Nós já temos as respostas na ponta da língua, porque nós estamos mais do que treinados e acostumados a viver assim, não apenas nesta existência. Aliás, me permita uma parte aí que você está colocando como assusta. Você, não sei se você assistiu a reportagem hoje, o motorista que parou o ônibus e desceu para ajudar uma senhora cega a atravessar a rua. Aí, olha, é disso que nós precisamos. E, claro, achei legal isso. Eu achei muito importante, mas a ênfase maior, como se isso fosse algo novo, esquecido, e está realmente esquecido. Mas olha o alarde que se cria moralmente falando sobre a atitude desse motorista do ônibus, que parou, de fato, o ônibus para ajudar alguém deficiente da visão visual para atravessar a rua. Pois é, Ronaldo. Aí você lembrou bem. As pessoas viram a reportagem, ou que estavam na rua, ou estavam dentro do ônibus, né? Puxa, é de atitude como essa que nós precisamos, né? Pois é, mas a maioria não saiu do lugar e continuou a sua vida como sempre. Tá? E nós deveríamos pegar o exemplo desse motorista de ônibus não como uma exceção, mas, na verdade, como uma regra.
Não algo que nos espantasse, mas algo que víssemos, ó, que é normal, é isso aí mesmo que deve se fazer, parabéns a ele, e é o que a maioria está tentando fazer. Mas não é esse o quadro que nós estamos assistindo. Hoje, nós ainda estamos vendo uma rejeição muito grande nesse quadro. É que nem aquela história, né? Você tem, por exemplo, a família. Então, está lá. Aí a família é uma briga só todo dia. Né? Todo dia discussão, todo mundo briga. É uma confusão. Aí chegam para nós, por exemplo, que somos espíritas. Né? Vem cá, o que é que o Espiritismo nos diz? O que é que o Evangelho diz aí para tentar melhorar a situação lá na família? Porque aqueles meus familiares estão precisando. Bom, esquece os seus familiares, mas olha para você. Né? Esquece os outros. O que você, diante das lições do Evangelho e da doutrina espírita, está fazendo de diferente, de melhor, para conseguir melhorar a ambiência, o relacionamento lá no seu lar, com os seus familiares. Não, mas o problema não sou eu, o problema são os outros. E nós temos sempre isso, não, o problema são os outros. Ou aquele exemplo na escola, né? Os professores se pegando, uma briga só entre os turnos, isso e aquilo, e quando chegam a você, que está ali para fazer uma palestra, né, para levar alguma coisa, tal, não sei o quê, eles querem a solução, ou melhor dizendo, eles querem o remédio para aplicar nos outros professores. Todos eles brigam entre si, mas aquele que vem conversar com você acha que só os outros precisam do remédio, da educação moral, não ele. Então, nós temos que aprender com Jesus que os ensinos morais, antes de mais nada, eles são de aplicação individual, interior. Quer dizer, eu preciso aplicar comigo. Se não aplicar comigo, não adianta exigir a aplicação nos outros. Tem que partir de mim. Então, Jesus era um exemplo, porque ele fazia exatamente o que ele pregava. O que ele ensinava era o que ele dava como exemplo. Por isso, ele tinha autoridade moral. Eu assisti um filme ontem, aliás, vou recomendar a todo mundo, o filme se chama Os Doze Órfãos. O filme é baseado numa história real, lá nos Estados Unidos, mas, enfim, é um orfanato, e está lá um professor de matemática, e também treinador de futebol, ele foi contratado para trabalhar, e como auxiliar, ele tinha lá o médico do orfanato, que já era um senhor, né? Era uma pessoa realmente muito boa, só que ele bebia. Né? E aí o técnico um dia chegou para ele, pegou a garrafa da mão dele, despejou a bebida no chão e falou, mas o que você está fazendo? Olha só, como que nós podemos querer transformar essa garotada e levá-los para o bom caminho sem dar o próprio exemplo? Você entendeu? Você não pode mais beber. Você tem que parar de beber. Porque você é um mau exemplo. E aí, o médico lutou consigo ali para tentar realmente bloquear esse vício que ele tinha. Não vou contar o que vai acontecer, né? Porque é para todo mundo poder assistir o filme. Então, a aplicação é comigo mesmo. Que adianta eu fazer todo um discurso maravilhoso para os outros, mas logo na sequência lá estou eu fazendo o contrário do que eu discursei. Então, Jesus é, sim, nosso maior exemplo, e a influência dele não apenas perdurou esses 2000 anos, onde vai perdurar ainda por séculos e por séculos, mas depende de mim, depende de você, depende de cada um vivenciar, colocar em prática os ensinos de Jesus. Eu vou voltar aqui uma parte antes. Você coloca aqui de Leon Denis, que são suas palavras também, que é uma boa reflexão. Como podemos perceber, o entendimento espírita. Alguém falou que foi a Elizabeth, não é isso? Isso, Elizabeth Alves. Muita paz, Elizabeth, muita paz. Como podemos perceber, o entendimento espírita sobre Jesus é muito mais amplo e profundo que o entendimento de qualquer historiador humano.
pois a estes faltam a visão espiritual da vida, a compreensão da imortalidade da alma e a apreensão da lei de evolução que nos destina à perfeição e felicidade. Essa reflexão é importante, Marcos. Por favor. Sim, sim. Mesmo historiadores católicos, protestantes, portanto religiosos, mesmo eles têm dificuldade em abordar plenamente, com toda a profundidade, Jesus. Porque, apesar de acreditarem na alma imortal, mas eles não têm essa crença da individualidade que sobrevive ao corpo e que é destinado realmente à perfeição. Então, eles têm uma dificuldade muito grande de apreender, de compreender Jesus. Os demais historiadores, por serem materialistas, têm uma dificuldade ainda maior, porque muitas falas de Jesus estão ligadas à visão espiritual da vida, a visão de futuro sobre a vida. E é claro que boa parte deles não consegue alcançar isso. Então, eles se limitam, muitas vezes, a tentar compreender o que eu vou chamar aqui, não é nem do Jesus histórico, é o Jesus humano. Ou seja, eles tentam enquadrar Jesus aqui na humanidade como se ele fosse um ser humano qualquer e que teria cometido deslizes. Dizem aí alguns que Jesus aí na surdina, sem falar nada, casou lá com Maria Madalena. Olha só, hein? Aliás, dizem também, foi uma última teoria aí, não sei se você está sabendo disso, Ronaldo, mas que Jesus não foi crucificado coisa nenhuma, é que ele escapou e viajou lá de Israel para o Japão. E ele viveu lá no Japão. E dá-lhe teorias. É uma confusão só. E esses historiadores, normalmente, não abordam a questão moral. Essa que é a grande verdade. Os que estão ligados à área da educação até fazem abordagens mais pedagógicas e mostrando realmente que Jesus ensinou coisas muito importantes para serem aplicadas na educação, mas se perdem em discussões muito acadêmicas em relação às questões morais e, de fato, só quando você tem a visão que o Espiritismo nos apresenta da vida, dessa vida imortal, com a lei da evolução, reencarnação, é que você consegue compreender realmente com profundidade o Mestre Jesus. Você comentando sobre isso, me veio aquela passagem que é muito importante, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Uhum. Primeiro, Marcos, se ele estava só com Jesus e Nicodemos, quem é que conseguiu escrever esse diálogo entre os dois? Historicamente falando, há alguma observação sobre isso? Eu vou chegar lá. A primeira pergunta é: se só estavam os dois, quem escreveu sobre esse diálogo? Bom, na verdade, Jesus nunca ficava exatamente sozinho. 3 discípulos dele o acompanhavam mais de perto: Pedro, João e Tiago. Tá? Essa narrativa do diálogo entre Jesus e Nicodemos, provavelmente, não tem nenhuma prova, mas provavelmente, o mais provável que quem estava próximo, né, inclusive quem deve ter encaminhado Nicodemos até Jesus, provavelmente foi João, João Evangelista, é o mais provável. Mas não existe nenhum tipo de prova, porque os evangelistas, nas suas narrativas, eles não falavam com exatidão quem estava, quem deixava de estar. Só algumas passagens têm esse tipo de citação, mas na maioria não tem. Então você não sabe se foi Mateus, se foi Pedro, se foi João, quem é que estava mais ou menos ao lado acompanhando, mas com certeza um deles estava ali, né, para poder narrar o episódio. Pois é, e essa passagem é formidável, porque Nicodemos, doutor da lei,
e encontrar com Jesus era complicado se alguém visse eles dois ali, ele principalmente, conversando com Jesus e da maneira que ele conversou sobre a sede de dúvidas que ele estava ali naquele momento. Marcos, isso aí não é, vamos dizer, tudo que essa parte aqui que nós estamos discutindo de fato, às vezes por vergonha, por medo, a gente sente que ali esse é o caminho mesmo, essa transformação que é minha, não é do outro que eu tenho que fazer. E ali Nicodemos, naquele momento, olhando para o lado, eu imagino a cena, olhando para o lado, olhando para o outro, e não, mas eu tenho que falar com esse homem, eu sei, eu tenho essa. Porque, como doutor da lei, ainda mais naquela época, vamos imaginar a cena aqui se um deles visse Nicodemos conversando com Jesus. É interessante. Nicodemos era doutor da lei, como você lembrou, sacerdote do Sinédrio, que era o conselho religioso dos judeus, muito amigo de José de Arimateia e de Gamaliel. Aliás, eles formavam uma trinca que defendia Jesus, mas não podiam fazer isso abertamente. Então, Nicodemos providenciou, né, conversou com os evangelhos, lá com os discípulos, e providenciou que pudesse ter um encontro com Jesus à noite. Porque, claro, para não ter testemunhas, para que não se espalhasse que ele, um doutor da lei judaica, tinha se encontrado lá com aquele Galileu que fazia suas pregações para o povo. Então, o evento do encontro foi à noite. Agora, Nicodemos, naquele momento, estava representando todos nós, né? Com as nossas dúvidas. Será mesmo? Mas como? Eu preciso fazer essas perguntas diretamente a ele. E aí, quando Nicodemos se apresenta, é muito interessante o início, né, do diálogo, porque ele olha para Jesus e ele já chama Jesus de mestre e senhor. Portanto, ele reconhecia, mas não podia falar isso abertamente, senão ele seria trucidado lá pelos seus correligionários, lá no Sinédrio. Então, ele chama Jesus de mestre e indaga de Jesus, não diretamente, mas em outras palavras, ele indaga sobre a reencarnação, porque isso estava implícito nos ensinos de Jesus e mesmo nas discussões do judaísmo. E aí Jesus olha para ele, Nicodemos, em verdade, é preciso nascer de novo. Então, Jesus já deixa clara a reencarnação. Mas o problema de Nicodemos era entender isso do ponto de vista espiritual. E ele materializou. Ele falou assim, mas Senhor, estou aqui pensando, mas como eu, que já sou velho, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe para poder nascer de novo? Então, ele não alcançou a questão do espírito imortal, que depois da morte do corpo, aí ele vai poder reencarnar no novo corpo. Então, Jesus, ao perceber a confusão que Nicodemos está fazendo, ele tentou elucidar. Assim, olha, em verdade, o que é do espírito é do espírito. O que é do corpo é do corpo. Entendeu, Nicodemos? Mas Nicodemos coçou a cabeça. Tá, mas ok. Mas mesmo assim, eu estou confuso. E aí Jesus diz assim, Nicodemos, você é doutor da lei, um grande estudioso. Ora, se você, que é estudioso, não consegue compreender essas coisas, que na verdade são simples, como que eu vou falar das coisas do Espírito para você? Então, eu só posso dizer uma coisa, mais uma vez. O Espírito vem, você não sabe de onde, não é mesmo? Sopra, e o corpo é o que recebe o Espírito. O corpo é da matéria. E Jesus encerra o diálogo, porque Nicodemos não tinha mais condição de entender mais nada. Ele estava tentando, que Nicodemos, naquele momento, não conseguiu separar o corpo do espírito e o espírito do corpo. Ele não conseguiu fazer isso, porque os judeus, na época, confundiam
a reencarnação com a ressurreição. Ressurreição é você voltar no mesmo corpo que foi enterrado e dado por morto. O que, cientificamente falando, é impossível, não tem jeito. Aliás, quem está aí nos acompanhando, pode ler com toda tranquilidade o romance Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, onde os mortos se levantam lá do cemitério na cidade, porque é pura ficção, porque isso não acontece. Mas o que Jesus estava tentando explicar, e que o Espiritismo vem, então, resgatar essa explicação, é que nós somos espíritos, presentemente utilizando um corpo material nesta encarnação. Quando a morte vem, ela é a morte do corpo físico, material, porque eu, espírito, retorno ao mundo espiritual. E depois de passar um tempo, que é variável para cada um, eu vou, então, tomar um novo corpo, através de novos pais, num outro tempo, futuro, obviamente, lá para frente, numa nova situação social, etc, etc. Tá? Então, o espírito, esse não morre, mas o corpo morre. E como o corpo morre, o espírito vai ter lá no futuro outro corpo material gerado por novos pais. Essa é a explicação, mas que Nicodemos não conseguiu entender e que muitas pessoas hoje, né, Ronaldo, também ainda não conseguem entender, porque as religiões, de uma forma geral, e muitas doutrinas filosóficas fazem uma miscelânea a esse respeito, né? E mais confundem do que conseguem explicar. E a explicação do Espiritismo, na verdade, é muito simples, clara, objetiva e que nem comporta discussão filosófica. É isto, pura e simplesmente. Eu sou o espírito. O corpo não sou eu. O corpo é como uma roupa, certo? Ele desgasta, vai lá para o túmulo e se decompõe. Eu, espírito, não morro. Eu continuo vivendo no mundo espiritual e, pela lei da reencarnação, lá no futuro, eu voltarei aqui à Terra, num novo corpo, assumindo uma nova personalidade para dar continuidade à minha evolução. É simples, não é, Ronaldo? Muito simples. Por isso que eu digo, vão, acessem o Amazon e peguem em PDF o livro do Marcos Demário. É muito ilustrativo, muito questionador também e abrange o nosso leque, trazendo muitas informações. E, Marcos, o tempo urge, então eu gostaria agora de levar aqui, nós temos aí uns 10 minutos, mais ou menos, Não, 8. podemos, vamos fazer o programa com os nossos 55 minutos, tranquilo. Então, vamos até Tá? 50. Nós estamos com 38, temos tempo. Vamos em frente. Você me fala mais ou menos o tempo, porque eu me perdi no tempo, então. Vamos Ok. lá. A revelação feita por Jesus da paternidade divina de todos nós são palavras suas. Seres humanos, veio inaugurar uma nova era da humanidade, não mais de ódios e guerras. Olha que interessante. E continuamos no ódio e na guerra, Marcos. E aí você faz uma observação aqui que me chamou muita atenção. Ele não veio cumprir as determinações das leis humanas. Ele deixa isso claro. Ele veio cumprir as leis divinas, muitas vezes injustas, e sim dar testemunho da lei divina, sábia, perfeita, incorruptível. Está aí. Gostei dessa palavra aqui que você coloca. Abrindo novos horizontes para o entendimento ao homem sobre a vida. Olha o aspecto moral e o aspecto agora da vida, do bem proceder uns com os outros. Eu gostei disso, principalmente que você coloca esses três palavrinhas: sábia, perfeita e incorruptível. Por favor, Marcos. Para o Espiritismo, não há nenhuma dúvida que Jesus veio inaugurar uma nova era para a humanidade, que o nosso querido Herculano Pires chama de Era do Espírito. Agora, nós temos que compreender que isso é um processo de transformação moral da humanidade,
que não se faz em pouco tempo. Mas alguém que está aí nos assistindo ou vai nos assistir já vai questionar. Oh, mas já passaram 2000 anos. Acho que isso já é tempo demais. Para a lei divina é um nada. É bem pouco. Tá? O tempo divino é diferente do tempo humano. Claro que, passados 2000 anos, sem nenhuma dúvida que nós já deveríamos estar bem melhor na compreensão dos ensinos de Jesus e na prática dos mesmos. Mas é um processo. Igualzinho ao processo de educação. Porque você não pode implantar a era do espírito de uma hora para outra, porque isso depende da transformação das mentalidades. E transformar as mentalidades é um processo educacional. E processo educacional, muitas vezes, é o processo de repetência, né? Porque nós somos muito teimosos, nós somos egoístas, somos orgulhosos. Não é fácil para nós mudarmos o pensamento, mudarmos o jeito de ser e de agir. Quantas encarnações não precisamos, né? E, às vezes, precisamos de muitas encarnações, porque nós somos realmente muito orgulhosos, nós somos muito teimosos, e nós vamos lutar pela nossa zona de conforto, pelo nosso pensamento, a ferro e fogo. E é o que temos feito, né, nesses 2 milênios com a mensagem de Jesus. Fora as deturpações todas que foram feitas, e que, em verdade, nem sempre, apesar dos 2000 anos, nem sempre nós tivemos realmente contato com os ensinos de Jesus e pudemos estudá-los e compreendê-los como estamos fazendo nesta atual encarnação. Claro que depende de nós. Não? Precisamos fazer esse esforço de nos melhorar para melhorarmos o mundo. E lembrando que Jesus, como eu coloco no livro, ele não veio obedecer nenhuma lei humana. Ele não veio obedecer os nossos interesses. Ele veio representar a lei divina, que é a lei de amor, e que eu fui enfático no livro, vou dizer que a lei divina é incorruptível, porque Deus não barganha nada. A lei é a lei, mas a lei divina, ela junta, né? Na mesma argamassa, ela junta o justo, o certo, com a misericórdia, com o amor, que nós ainda temos que aprender a fazer isso. E é da lei divina que sempre, e sem nenhuma exceção, tenhamos que responder pelo que fazemos. Isso não tem exceção. Mas Deus nos julga pelas nossas intenções. Pois é, eu posso pisar aqui no pé do Ronaldo, mas sem querer, né? Pensando outra coisa, fazendo alguma coisa, sem querer, mas pisei no pé dele. Deus sabe, né, que eu pisei no pé do Ronaldo, não por querer, não porque eu planejei, não porque eu quis provocar a dor nele ou me vingar de qualquer coisa. Não. Foi um acidente. E a lei divina sabe separar essas coisas. A lei humana nem sempre sabe fazer essa separação. Né? Veja seu famoso romance Os Miseráveis, do Victor Hugo, em que o personagem central foi preso, né, e sofreu horrores porque ele tinha roubado um pão lá na padaria. Mas por que ele roubou o pão na padaria? Porque a família estava passando fome, ele estava desempregado. E ele não era mau, não era criminoso, ele não era nada. Era um trabalhador, chefe de família. Mas quando ele passa pela padaria, em mais um dia que ele não tinha conseguido emprego, não tinha conseguido nenhum trabalho, ele vê aqueles pães e ele pensa nos filhos que estão passando fome. E ele teve aquele impulso, naquele momento, de gente, né, de pegar um pão para levar. Não se deve fazer isso. Claro que não. Não se deve fazer isso. Mas ele estava desesperado, era final do dia. Ninguém tinha dado nada para ele. Ele foi preso, né? O padeiro viu, e o policial não quis saber, né? O enquadrou como criminoso, como assaltante e etc. Isso vai sofrer muito. Então, essa é a lei humana. E Jesus veio cumprir a lei divina. Por isso que ele disse para nós: amai-vos
uns aos outros, porque a lei divina é essencialmente o amor. E o amor é a essência da educação moral. Então, uma coisa se ligando à outra. Muito bem, Marcos. Eu penso que na semana, na segunda-feira, nós podemos dar início e para ir, porque as pessoas precisam ir lá no Amazon e adquirir, que isso é importante. Por isso que a gente está dando essas visões aqui, e na semana que vem, já vou pontuar aqui a missão de Jesus, isso vai ser importante, mas vai ser um programa só, a missão de Jesus de fato. E aí a gente fecha mais ou menos o que tem nesse livro aqui que você coloca. Marcos, quando você estava falando aí, me veio também aqui, que é de conhecimento, e Emmanuel fala sobre isso, do encontro dele com Jesus. Eu acho que cai bem nesse momento aqui do livro, porque assim como Nicodemos, Emmanuel também vai ter esse encontro com Jesus, e ele deixa claro que até os dias de hoje isso marcou e marca para ele como espírito a sua estrada de Damasco. Ele deixa isso claro, que ele cresceu, ele evoluiu, porque ele perdeu toda a oportunidade naquele momento. Mas o orgulho, o egoísmo dele foi tão grande ainda, e mostra, quando eu falo ele, é o nosso egoísmo ainda em não querer aceitar essa vontade. Está lá no livro dos Espíritos. É difícil, como homem, como espírito encarnado pode deixar da influência do mal e tal, está lá. E os espíritos só faz uma coisa simples, é a vontade. Se tiver vontade, ele faz, mas tem vontade para o mal, para as coisas ruins. Então, essa passagem de Emmanuel, Marcos, também traz um ensinamento. Ou não é oportuno? No meu ponto de vista, sim. Não, é oportuno sim, porque Emmanuel, o orgulhoso senador Públio Lentulus, que estava a serviço do Império Romano lá em Jerusalém, Emmanuel, claro, teve contato, né, com Jesus, estava no auge, né, e todo mundo falando daquele Jesus, as lições, os escravos, gente lá se tornando, né, seguidor do tal Jesus. E como isso estava começando a influenciar também os familiares do Públio, né, o nosso querido Emmanuel, ele acabou tendo um encontro com Jesus. Primeiramente, ele, como senador romano, ele queria entender e saber quem era aquele homem. Qual era a influência dele? Alguns diziam que era uma influência boa, e outros diziam que era uma influência perniciosa. E ele vai. O Públio, naquele momento, ele representou a nós mesmos. O ser humano orgulhoso, cioso do seu poder, do que ele representava no Império Romano, e vai lá conversar lá com o judeu Galileu, que, no fundo, ele, como bom romano, desprezava. O judeu não era nada para ele. Era um povo escravizado pelo Império Romano. Nada mais do que isso. Mas ele vai. Ele vai porque ele está vendo que a esposa está sendo influenciada por esse tal de Jesus e ele vai ter um encontro com esse. Chega, olha, né? E num primeiro momento, ele lá, todo, né? Paramentado, aquela coisa, dá aquele olhar e vê aquela figura pobre, simples, que era Jesus, uma única túnica, uma corda, sandálias no pé, aquele cabelo. E ele não deu muita coisa para Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele levou, quando Jesus olha para ele leva um impacto, uma onda magnética, parece que o invade e ele estremece. Ele, o que é isso, né? E aí, qual é o primeiro pensamento dele? Eu acho que eu estou dentro de um bruxo, eu tenho que tomar cuidado. Né? Ele toma Jesus como um bruxo. Mas quando Jesus começa a falar, isso cai por terra. Porque Jesus fala coisas para ele que ele fica espantado. De onde saiu essa sabedoria? Que palavras são essas? Como é que ele sabe isso? Porque Jesus vai lá e toca na alma dele. E o Emmanuel relata no livro, que é o livro Há 2000 anos, através do Chico Xavier, ele relata que ele quase cai de joelhos diante de Jesus. Mas o orgulho, não é, Ronaldo?
O orgulho falou mais alto. Naquele momento, ele lembrou: espera um pouco, eu sou senador do Império Romano, eu estou aqui representando César. Eu não posso me curvar a um galileu desprezível. Aí ele descarta toda a fala de Jesus, toda aquela lição que Jesus dá para ele, e se reposiciona e rejeita. Ele está usando algum tipo de sortilégio para me enganar. Não, isso não tem nada a ver. Mais um desses profetinhas, desses judeus aí que ficam aí falando essas coisas todas, e ele cai fora. E ele perdeu a grande oportunidade da vida dele, exatamente como nós ainda fazemos. Né? E temos um contato com o Evangelho, é um contato com Jesus, mas o nosso orgulho não permite que abramos mão de nós mesmos, de todas essas coisas terrenas, para adentrarmos a nossa realidade espiritual e o nosso desenvolvimento moral. Então, essa passagem desse encontro do Emmanuel, na época, o senador Públio, com Jesus, reflete o nosso encontro. Mas bem, não é, Ronaldo, que nós poderíamos, ao invés de ser o Públio Lentulus, nós poderíamos ter sido Paulo de Tarso, que também teve o seu encontro com Jesus, mas se entregou ao Mestre, entendeu o chamado, a lição, e não pensou duas vezes. Não? Infelizmente, Ronaldo, eu, você e tantos outros, nós acho que já pensamos 50 vezes e ainda, né? Pois é essa parte aqui que você coloca aqui que me chamou muita atenção, e semana que vem, na segunda, sobre a missão de fato de Jesus, porque eu fico imaginando ainda hoje o egoísmo, o orgulho sendo ainda avassalador, porque é o que está acontecendo. Quando eu te falei da água que acontece no Rio, nosso Rio de Janeiro está aí, estamos sem água, muitas cidades, inclusive a metrópole, toda a nossa cidade, e a situação já está grave, talvez vai normalizar agora, um ato criminoso, porque são substâncias químicas jogadas na água num volume muito grande, química de coisa de detergente, você está sabendo? Então, eu falei, gente, se é criminoso, se de fato ficar confirmado, tem alguma coisa errada. Matar toda uma população ou contaminar, Marcos, isso é grave. E aí nós voltamos lá atrás ainda, que houve isso também, né? Que nas grandes guerras, na própria época do Cristo, se fazia atrocidades imensas, mas são totalmente fora de... Não tem como cogitar, não se levar pelo lado do egoísmo. Simplesmente o imediatismo. Qual a razão? Não existe razão para isso. Não existe motivos para isso, a não ser pura maldade. A indiferença, como nós já comentamos aqui, sobre tudo isso que está sendo falado sobre a vida de Jesus. É verdade. Que é justamente a falta de amor, a falta da empatia, a falta do moralismo, de fato, da empatia, de perceber que a minha ação ela vai atingir também a mim. Isso é que é importante não esquecer. Ela vai voltar a mim. Ação e reação, causas e consequências. E está aqui nessa frase. Jesus Cristo não é aquele que veio destruir as leis divinas. Ele veio cumprir as leis. Trazer a nós com a lei humana, como você disse, tentar trazer a lei humana o máximo possível de estar ali paralela à lei divina. E aí, continua aqui. Suas palavras, a revelação feita por Jesus da paternidade divina de todos nós, seres humanos. Olha que interessante. Você poderia falar seres espirituais. Não, seres humanos. Porque o que está faltando em nós é esse aspecto da humanização, que nada mais é da espiritualização em nós, que Jesus vivenciou assim conosco, o lado humano, o homem vivo,
veio inaugurar uma nova era à humanidade, não mais de ódios e guerras, e sim de amor e solidariedade, que ainda estamos teimando em não fazermos o nosso dever de casa. Pois é, Marcos, eu pedi perdão, eu falei da água justamente porque é o que nós estamos vivenciando ainda aí. claro. Então, tudo isso, olha como nós temos muita coisa para conversar semana que vem, né? Que é essa missão de Jesus e o que precisamos fazer, então, para que ela predomine em toda a humanidade. Mas a conversa para a semana que vem, porque o relógio já está indicando que já estamos no final do nosso tempo. Então, deixamos aqui já o convite a todo mundo. Ronaldo, então, as suas despedidas. Gratidão é a única palavra que eu posso dizer. É a única palavra. Gratidão e que Jesus nos abençoe a todos nós. Muito bem, estamos terminando mais uma edição de Espiritismo e Educação, deixando a você convite para estar conosco toda segunda-feira, às 8h30 da noite, ou, você não podendo acompanhar ao vivo, pode depois, no canal da Estação da Luz Tavares, no YouTube, você pode acessar os vídeos do nosso programa. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em sua vida, um grande abraço e até semana que vem.